Olá, que bom estar com você para estudarmos a íris humana, porque a íris humana revela a alma do ser, tudo o que nós somos. E hoje nós vamos nos aprofundar principalmente no ego, porque o ego é a mola mestra que une o nosso superior com o nosso inferior. Então o ego, responsável pela nossa felicidade, também quando em desequilíbrio, traz muitas e muitas patologias. É necessário entendermos onde o ego se localiza na íris. Esse aqui é um mapa de Jensen que nos revela a parte da OPI, depois os brônquios, como você está acompanhando pelas setas, né? Paratiroide, tireoide, amígdalas, laringe, faringe, todos os órgãos que são envolvidos na formação do ego. Muitas vezes nós pensamos somente numa doença física, mas é muito importante nós estudarmos e sabermos que a soma, que a doença física pode vir de várias origens, incluindo também o ego. Tá? Então aqui o ego está localizado no octógono. Nós temos o ego nasal e o OS, que é da área externa. Mas cada ponto que eu vou mostrar a vocês está relacionado neste quadrante. Superego, parte superior da íris, id, parte inferior. Religiosidade está ligada ao ego. Qual a educação religiosa que você teve? Essa ligação com o ego e com o superego. E a religião tem a ver com o nosso prazer, pois muitas vezes nós nos cortamos, pensamos em muitas coisas que são pecados, não é? E a religião ou a religiosidade está para esclarecer isso. Na parte externa da íris, nós temos a família. E a família está realizada com a energia cósmica. O que você recebe? Enquanto você não aceitar a sua família, dificilmente você se desenvolve na vida. Sabia disso? E por final, como eu disse anteriormente, o que nos une ao superego e ao id é o ego nasal, que está relacionado ao sangue, ao consanguíneo, e o OS, que é a abreviação de ousar, como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta. Dentro disso, nós centramos e saímos da pupila para a periferia. Antigamente, nós observávamos uma íris no seu todo vindo da periferia para o centro. Na atualidade, com as novas descobertas, nós vamos do centro para o exterior, para a periferia da íris. Por que isso? Porque a pupila, através da orla pupilar interna, nós vamos encontrar a nossa genética e como está o nosso cérebro central. Depois nós observamos a epigenética e, por fim, o fenótipo, ok? Como tudo na íris, é importante você saber que ela é matemática e geométrica, multidisciplinar. Cada área do octógono, como você pode observar, cada grau, neste caso, corresponde a 45 graus. É uma forma matemática. 45 vezes 8, 360. 360 graus nos indica o círculo perfeito. Tudo que buscamos de informação está na íris. Eu sempre digo que toda doença tem cura. Nem todo doente se cura. Mas para saber se toda doença tem cura, é como eu encontro o desejo de vida de um paciente. Então, aonde que eu estou tratando? Aonde está a doença? Esse aqui é um mapa muito conhecido de nós na América, não é? Do Dr. Bernard Jensen, saudoso Bernard Jensen, aonde ele mapeou os órgãos. Então, eu posso ter uma doença, uma patologia fenótipica, orgânica. E essa patologia fenótipica, orgânica, ela é fácil para a gente melhorar. Porque você tratando o órgão e cortando a informação negativa que vai para ele, a pessoa se recupera de uma patologia sintomática. Esse é o nosso mapa mais conhecido nas Américas. Na Europa, nós temos um mapa de Riese. A grande diferença de Riese para Jensen são dois
homens fantásticos, né? Foram, todos dois já são falecidos, mas no melhorar o atendimento à diagnose, o diagnóstico através da íris, Riese tirou a coluna da parte fenótipica e posicionou em volta da pupila. Então essa é a grande diferença que se tem do mapa de Jensen para o mapa de Riese. Só que nesses dois mapas, nós ainda estamos tratando a nível físico, não é? A nível fenótipo. Depois veio uma evolução e se conheceu as constituições irídeas. Por que é tão importante entender as constituições? Porque é através das constituições que nós vamos saber, para o nível fenótipo, quais são os melhores alimentos para a pessoa que possui a sua constituição. Um período anterior se falava muito de constituição forte e de constituição frágil. Hoje eu considero que todas as constituições são fortes, porque cada pessoa tem a sua própria constituição e, na atualidade, a biometria irídea nos revela principalmente nossas particularidades e que nós somos únicos. Então eu não tenho mais uma constituição forte ou frágil, eu tenho a minha constituição. E se eu souber cuidar da minha constituição, amar quem eu sou, eu vou dar os melhores alimentos. Porque toda vez que eu forço demais uma pessoa, ela quebra, mas não se enverga. Não é? Então, terceiro mapa, o mapa das constituições irídeas. Depois disso, graças a Daniel Lorito, nós conhecemos o tempo, não é? O tempo pós-natal. Também, com o meu trabalho, eu me inspiro muito nessa parte de Lorito e, através dessa inspiração, eu desenvolvi o período pré-natal. Então, temos Lorito como pioneiro no tempo pós-natal e eu que vos falo, Clodoaldo Pacheco, do período pré-natal. Então, nós conhecemos o tempo. Como um trauma, um choque, gera apoptose celular que vai causar a doença física e, dessa forma, se eu tratar somente o fenótipo, eu não vou ter uma melhora definitiva de uma pessoa. Eu vou ter uma melhora ou uma cura temporária. Então é necessário, com o tempo, nós trabalharmos a epigenética. Falei para você, então, de Daniel Lorito, do tempo pós-natal, Clodoaldo Pacheco, do tempo pré-natal, e temos o Dr. Enzo Dispásio, de Murano, né, que desenvolveu o tratamento de como atuarmos na parte da coluna. Agradeço a esses mestres, né, o qual fiz parte desse desenvolvimento, e como nós temos a teoria e a prática. Próximo mapa. Aí nós temos os mapas da diátese. Diátese está ligada diretamente ao DNA e, de acordo com o grau, com o desenvolvimento, o espessamento da OPI, nós vamos saber exatamente qual oligomineral a pessoa precisa, com qual essência estoque de floral junto vai atuar em cada área da pessoa. Voltamos aqui novamente para a genética. Você tem que entender que quando eu trabalho uma pessoa na sua genética, no seu fenótipo, na sua epigenética, nós estamos reencontrando esse ser humano para que ele tenha, novamente eu digo a você, uma vida plena, uma vida de felicidade. E que maravilha, me sinto muito bem em dizer isso, a íris me proporciona tanto conhecimento que eu vou saber exatamente qual ou quais os pontos a pessoa precisa ser tratada. Depois, e ultimamente agora, eu tenho trabalhado muito com o mapa das energias da íris, porque chegamos a um ponto de observar o gênero humano. Na atualidade, nós temos muitas situações da homoafetividade, homossexualidade, transexualidade. Parece que estamos um pouco perdidos, mas a íris vai me revelar qual energia em desequilíbrio vai
provocar um outro desequilíbrio a nível energético e sexual da pessoa. Mas quando nós fazemos isso tudo, nós vamos voltar a observar que as patologias e a saúde estão dentro da família. Como é o meu relacionamento, quais os traumas que eu tive com a minha família, o que que eu não perdoo, o que que eu não aceito que me gera uma doença. E o ego, que é o nosso assunto de hoje, ele está ligado com a maturidade afetiva, com a relação consanguínea e a força da alma, conforto que nós buscamos de apoio fora de nós, tá certo? Então, agora que nós conhecemos um pouquinho da história, dos mapas, nós começamos entrando então no ego. Observe só essas íris. Essa aqui, a primeira íris, olha, uma íris direita. Aonde que eu tenho o maior número de sinais? Quando eu tenho o maior número de sinais na região mediastínica da íris, eu tenho uma carência de noradrenalina. E é essa região do ego que faz a ligação do id e do superego. Porque aqui eu sou o dono da minha história, sou eu que faço as escolhas da minha vida. E quando eu tenho esse maior número de sinais na região do ego, eu tenho que definir qual é o sinal que eu vou ter ali. Porque cada sinal tem um significado. Por exemplo, aqui eu tenho lacunas na parte externa, no OS. Isso vai me revelar que eu sou uma pessoa ingênua em relação ao que os outros me dizem e não presto atenção e não dou atenção por causa desses radiais. Então não é culpa das pessoas os meus problemas, mas é responsabilidade minha conhecer o meu ego, o meu interno, tá? Para daí saber como dar as respostas a esse mundo externo que é tão difícil. Presta atenção assim, olha. Quando eu não estou vendo primariamente a banda do sistema nervoso autônomo, que ela está rebaixada, eu acabo desenvolvendo um maior número de anéis tetânicos. Quando o meu ângulo de Fuchs, que pertence à banda do sistema nervoso autônomo, está baixo, também me indica uma carência de noradrenalina. E aqui baixa toda a minha resiliência e a minha ligação com o sistema neurovegetativo começa a se perder. Quando eu tenho essa perca do sistema neurovegetativo, das informações corretas, os meus metâmeros começam a se contrair, a minha circulação sanguínea diminui e intoxica, e os anéis tetânicos começam a diminuir todo o meu funcionamento cerebral e vontade de viver. Então observa como é interessante esse par de íris. O maior número de sinais na região mediana, que corresponde ao ego, e o ego ele vai comprometer tireoide, paratireoide, brônquios, amígdalas, laringe, faringe, minha genética. Também eu vou saber aonde eu tenho os meus achatamentos. Recorda que eu comentei no início sobre Rize? Então, os achatamentos representam a minha coluna e o enneagrama. O enneagrama é um estudo sufi, principalmente das compulsões humanas, de como eu quero me relacionar com meu pai, com a minha mãe, e se eu tenho um problema com um deles ou com ambos. Mas nós só conseguimos fazer essas definições quando definimos a banda de sistema nervoso autônomo, como eu fiz agora. Porque se eu não definir banda de sistema nervoso autônomo, eu não consigo identificar superego, ego e id. Então é feito isso. Posiciono a pupila, o octógono, porque o octógono irídeo ele sai do centro para a periferia. Então, quando eu faço esse movimento, dividindo a íris em 8 partes, é necessário eu entender
se a pupila está posicionada no centro da íris ou não. Você observa aqui, olha, que a íris direita dessa pessoa, a pupila está mais acima. Pode levar até mesmo problemas gravíssimos dos ombros, cervical. Tá? Então, a região nasal vai corresponder ao ego, mas eu preciso observar constituição, posicionamento da pupila, se a pupila está em miose, se está em midríase, se tem anisosoclia, anisocoria, qual que é o hipos pupilar. Tá certo, pessoal? Então, a região nasal, observa a letra que surgiu aqui, ó. Ego consanguíneo. O ego consanguíneo, a região nasal, vai me indicar como eu me relaciono comigo mesmo. O que você fala para você? Porque dependendo do que eu falo a mim mesmo, eu vou saber se eu tenho um poder de desenvolvimento de sentimentos verdadeiros ou não. E aqui na região nasal da íris direita, tá, eu tenho a força arinâmica. Pensa comigo, quando eu tenho um problema grave de tireoide, né, se eu tenho um problema até mesmo de sinusites crônicas, na laringe, na faringe, a minha palavra não sai corretamente. Porque no lado direito, eu sou influenciado por uma força negativa arinâmica no ego nasal. E na íris esquerda, pela força luciférica, forças negativas. Aqui é muito importante você, como terapeuta, entender e compreender que quando você trabalha, principalmente na região da coluna, liberando o fluxo medular, você dá um novo entendimento do que essa pessoa está sofrendo, principalmente de influência de forças negativas. Então, se eu observar uma pessoa só fenotipicamente, a região nasal me indica problemas físicos. Mas quando eu passo o meu olhar mais profundo para um ser humano que não está conseguindo sua melhora, sua vida plena, sua saúde plena, eu vou a um nível maior, eu vou ao ego. Quando eu chego no ego, eu sei como a pessoa se trata. Se ela se trata negativamente, cada sinal tem um significado, eu sei que ela não desenvolve um poder dentro dela. Ela passa a ter sentimentos de inferioridade e isso alimenta ainda mais a sua doença física. E se eu não conseguir resolver neste sentimento, eu vou para a íris e a espiritualidade para saber quais as forças espirituais estão sendo negativas para essa pessoa. Porque nem só de remédio, tá, se cura doenças, mas através da oração, do bom pensamento, do desenvolver o amor por si mesmo, ok? Então, aqui, além disso tudo, eu tenho o amor estorge familiar. Eu estou aqui pensando e me lembrando que eu assisti um filme muito bacana esses dias atrás, aonde o título do filme é Um Homem de Sorte. Mas um homem de sorte que precisou conhecer a espiritualidade. Esse homem de sorte vinha de uma família cristã e que se apaixonou por uma moça de família judia. Eu não vou contar todo o filme, eu gostaria que você assistisse também, daí você entende quando o arquétipo de amor é um dos maiores curadores de todas as doenças. Eu tenho a região externa, que corresponde ao OS. Ó. Aqui é o meu ego social. Se eu não me acerto dentro, eu não vou ter acertos externos. Nós pensamos muitas vezes em doenças, por exemplo, a parte externa, pulmões, né? Coração, a pessoa sente dores em toda a coluna, parte dorsal. Mas por que acontece isso? Porque como ela não se acertou dentro, ela não tem um acerto com o mundo externo e ela só encontra pedras no caminho. Então, como eu me trato, assim eu vou tratar os outros. Aqui, né, eu tenho o poder do sentimento também como parte interna. Eu vou ter a força luciférica na parte externa da íris direita. Tá? Na parte
externa da íris esquerda já é a força arinâmica, não. Observa que tem mudanças. Por isso que eu dificilmente atendo ou prescrevo algo somente sintomaticamente a uma pessoa. O que valorizou e o que faz valorizar o profissional da íris é saber que a íris é multidisciplinar e que a íris revela a causa de uma patologia. E quando eu conheço essa área, eu começo a entender as patologias de uma pessoa. Tá certo? Qualquer dúvida que você tem, você pode escrever, tá? Você pode mandar e-mails, e mesmo que seja aquela pequena dúvida, que for uma pulguinha atrás da orelha, coloca no papel, tá certo? Então aqui, ó, quando eu tenho algum problema nessa área física, eu preciso, primeiro passo, aprender a me aceitar. Quando eu me aceito, eu transformo o mundo externo. Um dos grandes remédios é o abraço próprio de cada pessoa. É muito importante que você está estudando, como você viu agora, tomar um gole d'água. Toma um gole d'água, muitas vezes nesse decorrer do nosso assunto. Inspire, mantenha sua coluna ereta, porque isso melhora todo o fluxo medular e vai trabalhar os 3 cérebros, reptiliano, límbico e neocórtex. Isso é melhor para o aprendizado de cada pessoa. Então, pessoal, quando eu encontro alguém com baixo ângulo de Fuchs, eu vou ter uma baixa resiliência e comprometimento do ego que gera ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, nós não damos a importância que ela tem. Porque a ansiedade, ela pode parecer normal quando ela é pequenininha. Mas se eu deixar ela crescer, ela vai dar tanta manifestação que você não imagina o mal que ela faz. Então a ansiedade e um ego doente vai gerar sintomas psicoemocionais. Eu quero que você me acompanhe e preste bem atenção nestes sintomas, porque os sintomas que eu vou colocar a seguir para você é o que mais enche as salas de consultórios de todos os profissionais da área da saúde. Então aqui, ó, ânsia, estado de alarme sem motivo aparente, né? O que está acontecendo? Não sei, só sei que eu estou mal, meu coração está disparado, eu tenho taquicardia, tenho síndrome do pânico, não é? Não consigo chegar e ficar com muitas pessoas, gerei agorafobia, né? Tensão, os músculos doem muito. Para vocês terem uma ideia, a fibromialgia parte do ego. A psoríase parte do ego, porque a pessoa gerou tanta tensão, né? Deterioração cognitiva. As pessoas não prestam atenção, você fala com uma pessoa, ela volta a te fazer a mesma pergunta. Nas salas de aula, crianças, até adultos na faculdade, quantos nos procuram por dificuldade de aprendizagem, memória? E esse problema muitas vezes não está no cérebro, mas esse problema está principalmente no ego. Indecisão. Como é triste uma pessoa não saber o que fazer na vida. Como é triste os estudantes que ainda não têm uma definição de uma profissão. Quanto é triste uma pessoa que não toma uma atitude, que não decide, que sempre depende dos outros. Insatisfação consigo mesmo. Vocês sabem que o Brasil é o segundo país em número de cirurgias plásticas, porque as pessoas não têm satisfação com elas mesmas. E depois que fazem essas cirurgias plásticas, ainda continuam insatisfeitos. Distúrbios do sono, dificuldade em adormecer. Esse é um trabalho muito legal desse médico aqui, ó, Matej Walker, não é? Porque nós pensamos em sono só como que a pessoa tem dificuldade em adormecer. Mas tem muitas pessoas que dormem e não descansam, não repõem suas energias. Então, os distúrbios do sono estão relacionados principalmente à ansiedade e ao medo. Pesadelos noturnos, perda da alegria de viver. Não confunda com depressão. Depressão já é uma soma maior ainda. Sensação de desespero. Quantas pessoas estão se suicidando neste momento? Incapacidade de planejar o futuro.
diminuição ou distúrbios da libido. Você sabia que os homens mais agressivos e mais violentos têm problemas sexuais, principalmente na libido? Porque, diferentemente da mulher, a mulher procura um ginecologista, a mulher fala sobre a sexualidade dela. E o homem, principalmente na constituição psórica e tetânica, ele guarda para dentro de si todos os sentimentos negativos da sua sexualidade baixa. E ao invés dele se expressar, buscar ajuda, ele se torna agressivo. Então, quando você encontrar um homem muito agressivo, muito violento, observe a sexualidade dele, tá? Medos, fobias de vários tipos, como eu falei anteriormente, sintomas orgânicos. 70% das pessoas que têm problema na parte mediana da íris vão apresentar pupila hemidríase, fraqueza, facilidade em se cansar, sudorese abundante, mãos suadas. Desculpe pela tossezinha. Vou tomar mais um gole d'água. Eu sempre uso muito na minha água, principalmente o Oxygen Plus. Algumas gotinhas, que daí melhora também, além de limpar o sangue, melhora a garganta. Nós aqui em Santa Catarina já estamos no inverno. Hoje estava chovendo bastante e deve mexer um pouco na minha garganta. Não é só do ego, tá ok? O que me chama muito a atenção também aqui na sudorese, quantas pessoas, quantos adolescentes estão fazendo cirurgia na axila para não suar mais. E esse problema vai se acumular, gerando um outro problema maior, que é glandular, tá? Mãos suadas, quantas pessoas você cumprimenta com as mãos suadas e essa pessoa tem um sentimento de inferioridade muito grande. Então, o ego vai me mostrar se eu tenho lacunas, eu me sinto ingênuo, se eu tenho pontos de defeito no ego, eu tenho muita raiva, se eu tenho transversais, eu acho que tudo é uma dificuldade para mim atingir meus objetivos, e aqui vai me dar sudorese, tonturas, vertigens, distúrbios visuais, auditivos, visuais, zumbidos nos ouvidos, tremores dos mais sutis aos mais evidentes, tique nervoso, falta de coordenação motora. Você já imaginou um motorista com falta de coordenação motora? Tensão e dores musculares. Falei agora há pouquinho sobre a fibromialgia, cefaleia tensional, entorpecimento muscular na zona da nuca, pescoço, ombros. Nós tivemos um encontro, uma aula especial só sobre cefaleia. Vocês lembram disso? Sensação de cabeça leve, de desmaio, daí vai pegar o nervo vago da pessoa, taquicardia, distúrbio circulatório, palidez, vermelhidão, rubor, hipertensão. A hipertensão, e como a diabetes, eu considero hoje em dia como se fosse uma síndrome, né? Dificuldade de respiratória, peso ou tensão no peito. Quantas pessoas já chegaram no seu consultório e falaram assim: ah, eu fui no cardiologista, ele falou que não tenho nada, mas eu sinto dor no peito. E não é do coração, é da própria tensão da pessoa, desses medos que ela tem dentro dela. Distúrbios digestivos, náuseas, dispepsia, inchaço, parte intestinal, uma hora a pessoa tem diarreia, outra hora ela tem problema de não evacuar, colite, que são causados por traumas junto à família, boca seca, necessidade frequente de urinar. E também temos aqui, ó, sintomas psicocomportamentais, frequentes erros causados por deterioração cognitiva, deterioração das relações socioafetivas. Aqui entra separações conjugal, brigas enormes de pais e filhos. Vocês não imaginam uma família se destruindo, mas não existe culpa. O que eu quero dizer para você é que são patologias que vêm de um histórico por carência no ego de noradrenalina, né? Substâncias que você repõe através de determinados florais estoque, da onde você pode resolver um problema gravíssimo de anos, aonde se trabalha muito no ego, o perdão, né? Tendência ao isolamento, tendência a criticar aos outros. Você já encontrou pessoas que só falam mal dos outros?
e estão falando até mal de você, inquieto tamborilado os dedos, né? A pessoa não para de mexer os dedos, aquelas pernas que ninguém fica paradinha nunca, né? Agitação, inquieto, ir e vir. É claro que se eu estiver num hospital e a minha esposa estiver dando à luz ao filho, a pessoa vai e volta, isso é momento normal. Mas fazer isso todos os dias, não, né? Predisposição a pequenos acidentes, suscetibilidade e respostas exageradas, gaguejar. Eu tenho recebido muitos e-mails de colegas me perguntando, olha, crianças com problema de gagueira, tá? Murmurar, incapacidade de amar, de provar afeto e interesses sexuais. Pessoal, o amor, eu nunca vou me cansar de falar sobre isso. O amor é o arquétipo curador. É um dos melhores remédios que eu conheço. Consumo de drogas, né? Cigarros, álcool, psicofármacos e drogas no geral. Se eu não tenho um ângulo de fluxo elevado, eu sou propício a passar por tentações, eu digo assim, e aceitar drogas dos outros. Manifestações obsessivas, como lavar continuamente mãos, pés, rosto, né? Colocar objetos em determinadas posições, sempre as mesmas. Você já pensou no sofrimento de uma pessoa que fecha a casa, vai no carro, volta porque pensou que não fechou? Tá? Então a ansiedade, pessoal, é um fenômeno multidisciplinar, multidimensional, como você está lendo aqui, que envolve toda a pessoa em seus aspectos psicológicos, comportamentais e orgânicos. E muitas vezes, o que mais destrói uma pessoa ansiosa é alguém falar, não, isso não é nada. Você está sofrendo à toa, confie em você, vai ler livros de autoajuda, vai na igreja. Não, isso é doença. E esse tipo de doença é o que gera todas as outras doenças. Alguém com um problema grave no ego, que contém lacunas, vai desenvolver diabetes. Alguém com ego diminuído, com problemas, com muitos anéis tetânicos, vai ter problema cardíaco. Tá? Então, cada parte, cada sinal desenvolve um problema. Olha aqui novamente, essa íris que nós estamos tratando. Quero que você só recorde isso. Ó. A área do ego. O ego harmônico vai te gerar força interior, capacidade de adaptação, utilização das próprias forças, você passa a confiar em você. Tá? Te tira o medo que você tem de utilizar as suas ideias. Ah, eu queria um aumento no meu trabalho. Conheço muitos terapeutas que fazem cursos e nunca chegam a atender, nunca montam uma sala. Tá? E por que eles não fazem isso? Porque eles ainda estão pensando, não, mas eu ainda não tenho todo o conhecimento. Nós nunca vamos ter todo o conhecimento em nenhuma área, porque está tendo uma evolução do seu conhecimento. Então você tem que colocar em prática aquilo que você já sabe e cada dia que passa, melhorando mais. Então você tem que resolver esse problema do medo que você tem para colocar em prática as suas ideias, o seu trabalho. Tá? Como nos distinguimos? Ah, eu sou muito feio. Ah, é porque eu sou baixinho. Ah, porque eu sou magro. Ah, porque eu sou gordo. Como que eu falo de mim? Tá? Considerações sobre nós mesmos. Quando você para de manhã ou de tarde, na frente do espelho, o que você fala para você? Se alguma coisinha deu errado durante o dia, se alguém te ultrapassou no trânsito, te deu uma fechada, o que você fala? Ah, eu sou um banana? Ah, eu brigo comigo? Ah, e se eu não conseguir consultar uma pessoa bem? Se aquele dia eu não soube dar aquela resposta, o que eu falo para mim? Eu digo que sou incompetente? Ou nesse momento eu não sabia resolver esta situação, então eu vou estudar melhor? Então, quando eu evoluo, eu começo a me comunicar melhor, primeiro comigo, porque daí eu sei o que sei fazer, tenho força, tenho capacidade de resolver. Então, isso é um interno. Agora vamos observar o OS também, ó. A área do OS, né, que quer dizer ousar, porque se eu equilibrei aqui dentro o meu ego, o meu OS vai ousar, vai colocar para fora, para frente. Desse sorriso meu aqui que eu me lembrei assim, quantos e quantos adolescentes vêm se consultar
estão apaixonados, todos nós já tivemos uma paixão de adolescente, e ele não consegue falar para outra pessoa que ele está gostando, porque ele se diminui. Tá? Relação interpessoal está no OS, sempre a área mediastínica da íris, tá? Potência, né? Qual que é a minha força de me colocar para frente? Eu me influencio muito pelos outros. Quando eu tenho baixo ângulo de Fuchs, toda parte dos outros parece que vão se aproveitar de mim. Aqui se sofre muito de vampirismo, né? Porque eu perdi a minha coragem. Eu não faço metas, eu não nutro essa área de nutrição, mas não é de alimento, é do amor, do gostar, do se aceitar. Relação com os parceiros, aqui nós também temos nestes casos, olha, pontinhos de defeito, anéis tetânicos, baixo ângulo de Fuchs. Qual que é o grave problema que nós temos aqui de relacionamento? Principalmente ciúme patológico. Nós estamos passando uma época que tem muito feminicídio. E aqui pode ter algo muito importante. Porque quando eu não confio em mim, eu não confio na minha parceira, no meu parceiro, eu começo a desenvolver ciúme patológico, eu começo a vigiar a outra pessoa, não é verdade? E o meu ego vai ladeira abaixo. E aí eu cometo algo que é um absurdo. Então eu não julgo nenhuma pessoa, por mais agressiva que ela seja, pela maior coisa que ela tenha feito para denegrir o outro ser humano. Mas quando eu conheço a alma humana que a íris me revela, o que, que eu faço? Nós vamos tratar para que isso não ocorra mais. Então, a íris é muito importante porque ela é preventiva e curativa. Pense sobre relação com parceiros, tá? Intenções, que podem ser intenções negativas. Todo mundo está me perseguindo, mania de perseguição. Vontade de interagir, a pessoa tem essa vontade, mas não consegue interagir. Tá? Cooperar. Por que ela não coopera? Porque ela acha que todos são seus inimigos. Se ela não coopera, ela não dá colaboração, não tem atividades. Então aqui você está observando a área do OS, a área do ego, porque o OS e ego estão todos dois ligados na área mediastínica da íris. E aqui em cima nós temos as medições da onde você encontra o OS e o ego. Todas essas informações que eu estou lhe passando vai se manifestar na coluna. A coluna é a sede da nossa vida. A coluna e a caixa craniana são as áreas do nosso corpo mais fortes e mais protegidas. E aqui que o terapeuta irídeo, o microceumetista, o terapeuta flor de íris, age com maestria. Você vai transformar a vida das pessoas sabendo que a coluna, a região dorsal, corresponde ao ego, a cervical ao superego e a lombar ao id. Mas hoje nós estamos estudando, trabalhando a dorsal, que é a ligação direta com o ego. Né? Então lembre-se sempre que os problemas de coluna podem não ser somente físicos. Eles podem ser causados por traumas, choques, baixo ângulo de Fuchs, baixa resiliência, baixa autoestima, ok? Cada vértebra tem uma emoção. Eu vou passar elas um pouco rápidas, mas depois nós vamos nos aprofundar em um outro encontro sobre cada emoção de cada vértebra. Então a D1, olha, ela tem um medo de perder tudo e todos que amam. Toda vez que você encontra a parte da dorsal na íris, ego, você tem um comprometimento que vai te tirar do centro. Da idade de 7 anos e meio a 22 anos e meio, que nós estamos na adolescência, essa área do ego e do OS vai ter cada vértebra sendo trabalhada, porque a coluna ela vai
absorver todas as suas tensões. Então, às vezes vem um paciente com asfixia, sufocamento, está na D2. Qual foi o trauma que essa pessoa teve? Fobias, medo de injustiça. Quantas e quantas pessoas me falam de injustiça, né? D3, D4, medo de amar e de ser amado. Então, às vezes a pessoa está desenvolvendo, estou com uma dor muito forte aqui na minha coluna. Você examinou a íris, observou que ela não tem ângulo de Fuchs, que ela tem um comprometimento de um trauma na idade da D4, mas ela veio consultar com você por causa de sufocamento, de dores. E você pergunta para essa pessoa, você se ama? Como é que está a tua vida afetiva? O que isso tem a ver com a consulta? Tem a ver que você está observando da onde está surgindo a doença, né? Medo de falhar na vida, a D5. Medo de não se permitir, não digere. Olha, lembra que eu falei agora há pouco do ciúme patológico? Ó, relacionado com a D6. E quando nós estudamos a constelação familiar, os gêneros, as energias através da íris, nós vamos descobrir que o meu ciúme patológico, se eu tiver a cripta, que é um sinal irídio muito importante, está vindo de um antepassado meu, tá? D7, saturação, conflito familiar. A dorsal corresponde à nossa relação com a família que vivemos neste momento, tá? D8, obsessão frente às derrotas. Uma pessoa que perdeu o emprego, que teve uma empresa que faliu, que ela nunca mais se levanta, ela está obsessiva nessa ideia. D9, medo de abandono, de ser preso. Já imaginou quantas mulheres, quantos homens sofrem de relacionamentos abusivos e não saem desse relacionamento? Aqui está a resposta. D10, medo de perder tudo, né? De perder seu território. Você já observou que pessoas com dinheiro, com bens, não conseguem largar e viver? Elas estão assim, obcecadas por essa parte. Ó. A D11, medo de perca de valores também, da imagem exterior. Quantas pessoas começam, né, porque eu tenho que ter uma imagem, isso gera depressão. E por final, a D12, medo de não ser perfeito. Pessoal, tem muitos doentes que se afligem demais. O que é que os outros vão pensar de mim? Nessa época de muita internet, de muitos celulares, todo mundo postando alimentos e comendo em restaurantes chiques, viajando, né? Então, os outros são perfeitos e eu não sou. Então, lembre-se do seguinte, você analisa a íris e você vai sair para esse procedimento do sentimento que a pessoa tem, da doença que ela tem e vai atuar já na coluna da pessoa. Porque como é que eu trato todos esses sintomas? Primeiro eu pego a informação que o paciente me dá, porque quando ele vem se consultar, além de toda a ficha dele, eu pergunto, qual o motivo principal da sua consulta? Aí eu analiso a íris dessa pessoa e vou observar onde está e quando começou o problema da pessoa. Porque se existe um onde, existe um quando. E as informações que a íris me dá, eu transfiro para a coluna que eu vou atuar na medula oblonga. Então, recordando a você, cervical corresponde à parte superior, não é? Ao poder do meu pensamento, ao peso do mundo. A dorsal corresponde à família que eu estou vivendo, corresponde ao que eu falo de mim, a como eu trato as outras pessoas. E a lombar corresponde aos meus antepassados. Então, uma doença pode estar relacionada com o peso do mundo, com a minha família ou com os meus antepassados. Quando eu definir a área que eu vou trabalhar, eu pego esse gel que foi desenvolvido especificamente pelo tecido irídeo, eu sempre tenho ele junto comigo. Eu sempre digo assim o seguinte, um grãozinho de ervilha, né? Você massageia no sentido anti-horário na vértebra correspondente àquele trauma. Hoje nós estamos falando de ego, tá? E na idade atual. Por que na idade atual? Porque a idade atual
vai nos dar confiança, segurança, esperança. Não de esperar, mas de esperançar, como nos coloca Mário Sérgio Cortella. Muito interessante ler, assistir Cortella, tá? Então, aquela informação que a Aires me deu, eu vou pegar esse material e massagear no sentido anti-horário. Depois disso, uma esferinha de prata, tá? Junto com o micropóreo branco, antialérgico. Por que o micropóreo branco e não de outra cor? Cor da pele mesmo. Tem pessoas que me perguntam, mas eu quero cor da pele porque eu tenho uma festa. Não, é branco. Tudo nessa vida tem uma justificativa, um porquê, e o que nós queremos é que dê tudo certo com o nosso paciente, não é verdade? Então, o branco, a cor branca é a cor da transmutação. A prata, ela é anti-inflamatória, tá? E ela vai fazer neuromodulação. E o gel profissional, ele vai abrir a porosidade, a pele da pessoa, para atuar diretamente na medula oblonga, que vai, novamente, aqui eu te recordo mais uma vez, cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex. Tá ok? Mais um golinho d'água. Quando eu baixei aqui para pegar a água aqui um pouquinho, então eu me lembrei aqui, ó, sempre da minha sala eu gosto de ter um cheirinho gostoso, né? Eu utilizo isso aqui que é só para clínica, então você espalha na sala para dar um cheirinho bem gostosinho e como ele tem proteção e equilíbrio, ajuda a relaxar. Pessoal, fazendo só uma colocação, olha, eu trabalho muito com a parte da máquina fotográfica. Isso aqui é um aparelho que eu utilizo junto. Isso quando não estou no meu consultório, porque no meu consultório eu utilizo a lâmpada de fenda, tá bom? Bom, pessoal, o ego em desequilíbrio eu trato com a terapia proteção e equilíbrio. Porque a terapia proteção e equilíbrio ela vai gerar segurança, confiança, coragem e felicidade. Todas as vezes que eu utilizo a terapia proteção e equilíbrio, e eu gosto muito, tem duas coisas que eu uso muito, até que me fez perder meus medos, e um deles que era muito importante era do avião. Cada gotinha que eu utilizo, eu falo comigo mesmo. Eu, Clodoaldo Pacheco, tenho uma proteção divina. Eu tenho segurança, confiança, coragem, felicidade, prosperidade. Se você tem a tua íris que indica que o teu ego está em desequilíbrio, faça a terapia. Tá? Mas não faça assim, ó, não se auto-sabote. Vou tomar só gotinha, só vou fazer isso aqui. Não, se comprometa. E aqui eu tiro meus óculos, porque eu gosto daí de falar olhando olho no olho. Você pode solicitar para a Harmonia Vital, foi desenvolvido amostra. Só para você saber quando alguém dá amostras, é porque ele sabe que o produto que se utiliza é muito bom. Tá? Senão, não daria amostras. Mas assim, ó, se comprometa por 28 dias, um mês lunar, líquido de manhã, à noite, o gel no timo e na garganta e a neuroacústica que você observa e escuta no teu celular. Porque quando eu não faço certo, eu sei que eu estou me punindo, fazendo autossabotagem, procrastinação e sou vítima, a menos que você goste de ser vítima, tá? Mas faça certo. Então, no ego, eu utilizo a terapia, proteção e equilíbrio, tá? Muitas vezes as pessoas não dormem bem, tem o sono natural, não é? Por que o sono natural para pernas irrequietas, para let jag, para as pessoas que não conseguem descansar? O sono natural ele vai me dar criatividade onírica, porque o período que eu durmo, tá? Quando o meu ego está mal, eu vou refazer as minhas ideias. Recuperação física e descansar. Eu gosto muito do sono natural, porque pelas minhas viagens, né? Muita coisa você sai fora do horário. Eu estava aqui observando algumas pesquisas que pessoas que usam medicamento químico para dormir, o que elas mais reclamam é acordar no outro dia,
com um cansaço maior do que quando foram dormir. Então observa isso. Outro fator é que eu não gosto de nada que seja diluído, tem que ser tudo em estoque, tá ok? Desintoxicar o Oxigênio Plus, ele limpa todo o organismo. Lembrei da minha água, você lembra que anteriormente eu coloquei o Oxigênio Plus, né? E por final, se eu não souber qual a OPI específica da pessoa, o essencial, ele vem, eu falo assim, são presentes maravilhosos, né? Porque ele vem para fazer a religação, a religar superego com id. Então aqui eu organizo o ego da pessoa. Pessoal, isso é um tratamento padrão. Ah, vamos dizer que a pessoa esteja dormindo bem. Não utilize sono natural. Agora, a terapia, proteção e equilíbrio, o oxigênio e o essencial é fundamental para o ego de uma pessoa. É claro que eu posso ter problemas de intestino, eu posso, de repente, utilizar o lactobacillus. Eu gosto muito do lactobacillus, desse aqui que eu uso. São 5 cepas poderosas. E o que eu gosto muito é quando nós utilizamos a noradrenalina dentro desses produtos. Então, não é para você ser prescritor ou prescrever medicamentos, mas se você consultar uma pessoa e ela necessitar de medicação, use sempre o que for de melhor, ok? Eu quero que você me acompanhe esse filmezinho comigo aqui, ó. Eu estudo muito o Homem de Vitrúvios, que é a matemática. Quando eu estou doente, eu vivo dentro de um quadrado, não é da caixa. E o quadrado é a materialidade. Mas quando eu evoluo, eu vou para o círculo, que é a espiritualidade. Você já observou que tem íris que não são redondas? Elas são ovaladas? Elas estão vivendo só na materialidade? Então, quando eu trabalho o ego de uma pessoa, eu reequilibro a energia familiar, superego, a religiosidade dessa pessoa, o prazer dessa pessoa, a energia cósmica, o id da pessoa. Então esse símbolo foi formado em cima do Homem de Vitrúvios, a ligação do inferior com o superior. E por que que ficou esse vão aqui no meio? Porque aqui no ego, quando ele não se equilibra, ele não une superior com inferior. O ego não é ruim, o ego precisa estar bem. Como é que eu faço essa religação? Com a terapia proteção e equilíbrio e com o essencial que religa, tá certo? Eu sei que você deve estar um pouco cansado, nós estamos falando bastante. Agora nós vamos fazer o resumo do que nós estudamos esta noite. E eu sempre aconselho, assista novamente, pegue um caderno, uma folha de papel, sua caneta, seu lápis, escreva para tirar dúvidas. Resumindo, o que é o ego? O ego pode ser consanguíneo, o ego pode ser social. Então, o ego familiar e o ego com o mundo externo, tá certo? O ego é a percepção da memória, pensamentos, linguagem, como você se expressa o mundo. E é mediante essas necessidades pulsantes, internas e as exigências da realidade. É muito interessante que tem muita gente que faz meditação. Quando está meditando, está 100% perfeito. Alguém falou oi, ela já explode. Que meditação é essa, né? A sua função, portanto, é a de autoconservação, da pessoa saber realmente das suas potencialidades. Patologias causadas por desequilíbrios no ego. Disfunções físicas, nesse caso, ó, laringite, amidalite, bronquite, asma, efizema, úlcera na boca, tudo isso em repetição sempre. Distúrbios nos dentes, gengivas, zumbidos, infecções articulares, escoliose, tensão nos ombros, disfunções da tireoide, distúrbios da linguagem, problemas com o peso, né? Patologias agora causadas também na parte psíquica da pessoa, falta de segurança de si mesmo, criatividade bloqueada. Você já imaginou alguém que trabalha com marketing, alguém que trabalha com vendas, que não consegue criar novas situações, né? Retenção das palavras. Quantos de nós já não chegamos em casa e falamos assim, eu deveria ter falado tal coisa? E toda vez que eu retenho palavras continuamente,
Quem mais sofre é a minha tireoide, porque daí ela engole muito sapo, tá? Incapacidade de se expressar. Quantas pessoas só xingam os outros, só reclamam dos outros? Frustração, mudanças repentinas de humor. Estou contente agora, estou triste daqui a pouco. Minha vida é uma gangorra de sobe e desce. Ó. Facilidade ao choro. Ó. Onde que age a terapia proteção e equilíbrio? Né? Ela vai agir no sistema respiratório, nas cordas vocais, laringe, faríngeo, gel, na boca, garganta, tiroide, paratiroide, esôfago, orelhas, vértebras dorsais. O ego. O ego é aquilo que eu quero e tenho sonho, são os meus desejos de realização. O id são meus desejos inconscientes. O ego me mostra como eu coloco em prática, como eu realizo o que eu quero, tá certo? Bom, pessoal, quando eu estou bem no meu ego, eu sou um humano pleno. O que eu quero deixar para você hoje, nesse nosso encontro? Conheça a você mesmo. Porque daí você transforma a sua vida e a vida das outras pessoas. E para isso eu deixei um pequeno poema que eu quero que você preste muita atenção, recordando do que você está aprendendo sobre a íris, que é o sábio. Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que se conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence os outros é forte. Aquele que vence a si mesmo é poderoso. Aquele que conhece a alegria é rico. Aquele que conserva o seu caminho tem vontade. Sê humilde e permanece íntegro. Curva-te e permanecerás ereto. Esvazia-te de toda negatividade, das forças luciféricas, das forças arinâmicas que você estudou nesse nosso encontro. Gasta-te e permanecerás novo. O sábio não se exibe e por isso brilha. O sábio não se faz notar e por isso é notado. O sábio não se elogia e por isso tem mérito. E porque não está competindo, ninguém no mundo pode competir com ele. Lao Tse. Caros colegas, eu sempre deixo uma mensagem a você. Busque sabedoria. Olhe, observe, conheça a sua alma humana. Quando você se conhece, além de você se ajudar, você transforma o seu mundo e ajuda muito as pessoas que estão doentes. A íris humana só revela a verdade. Não siga o Clodoaldo, siga a íris. O melhor professor que eu posso indicar para você é o seu paciente, porque é ele que vai confirmar o que você está estudando e aprendendo. Desenvolva sabedoria em sua vida. Aceite quem você é. Fique na paz, com muita saúde. Até o nosso próximo encontro.